Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você em mais esse maravilhoso dia, e mais esse devocional, onde nós vamos entregar as primícias dos nossos dias, do nosso dia de hoje para Deus. E eu trouxe algumas perguntas para você refletir antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus. Como você está lidando com as dificuldades no seu ministério? O ministério ele traz consigo dificuldades. Como você está lidando? O serviço, muitas das vezes, envolve obstáculos que são desafios e, às vezes, críticos. O ministério para você tem sido um serviço de amor ou um peso? Você está enfrentando essas dificuldades com paciência e fé ou você está desanimado nesse momento? Aonde é o seu ministério? É na igreja? É na faculdade? É em casa, com a família? Você está se lembrando do propósito do seu serviço? Porque é fácil perder de vista um motivo pelo qual nós começamos a servir quando surgem as dificuldades. Isso é muito fácil acontecer. Você está lembrando que servir é uma expressão de amor a Deus e ao próximo? Você lembra disso? Você está buscando ajuda e você está buscando apoio quando é necessário? Ou você está querendo fazer tudo sozinho, sem ajuda e apoio de ninguém? Você está procurando a orientação e apoio de pessoas espiritualmente mais maduras do que você? Você está delegando responsabilidades aos outros ou você está centralizando tudo? Você lembra que Cristo delegou aos apóstolos também? Você está centralizando tudo em você como seu único capaz de resolver os problemas, seja especificamente você? Você está mantendo uma atitude de gratidão, mesmo nas dificuldades, há razão para ser grato. Você está mantendo uma perspectiva positiva e agradecida em relação ao seu ministério, ao seu serviço? Eu vou repetir essa pergunta, porque ela vale a pena você, se você estiver assistindo gravado, voltar e repetir, eu vou repetir de novo. Você está mantendo uma perspectiva positiva e agradecida em relação ao seu serviço, ao seu ministério? Ou você está fazendo por fazer, de qualquer forma? Porque você não sabe como, mas caiu de paraquedas nesse ministério. Você está refletindo o amor de Deus, mesmo em meio às dificuldades? Sim. O amor de Deus, ele é incondicional às situações. Ele não está, o amor de Deus, ele não está propício às condições para ser revelado, para acontecer. Você está demonstrando amor no seu serviço, independente das dificuldades que você está enfrentando? Quantas perguntas, né? Vamos deixar que o Espírito Santo trate com a gente, comigo e com você, com nós, nesse momento, a respeito de amar, de servir? Se puder, curva o seu rosto, sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de reflexão da tua palavra. Obrigado, Pai, pela grandiosa oportunidade que o Senhor nos dá de tratar conosco em meio a tantas dificuldades que nós temos. Obrigado, Paizinho, por ser cuidadoso conosco. Espírito Santo nos guarda, nos enche com a tua sabedoria, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas
Nos enche, Pai, com sabedoria, que possamos ser luz e sal nessa terra para aquelas pessoas que necessitam. Cuida de nós, Paizinho. Em nome de Jesus, trata conosco. Que o Senhor possa crescer e nós diminuirmos cada vez mais. Use essa ferramenta, Pai, para consolar e dar esperança para aquelas pessoas que necessitam. Em nome de Jesus, nos guarda, nos protege e ilumina. É o que nós oramos e o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar as leituras de hoje, as leituras, porque são várias, no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 13. Convido você a abrir a sua Bíblia para fazer a leitura. Caso você não consiga fazer a leitura, não esteja com a sua Bíblia aberta aí por algum motivo, eu vou compartilhar na tela a leitura de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, para que você possa fazer a leitura conosco. Duas pessoas vão fazer a leitura hoje. O nosso irmão Felipe e a nossa irmã Marilyn. Então, vamos começar. Felipe, pode ligar seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Gálatas 5:13 diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Amém, glória a Deus. Aqui, o amor mostra-se claramente nas palavras do apóstolo Paulo como um dos princípios mais fundamentais na fé cristã. Afinal, Jesus, ele nos ama. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que está escrito em João 3,16. Todos nós sabemos. Portanto, nós fomos chamados para amar, assim como Deus nos amou primeiro. Mas o amor não é apenas um sentimento ou uma emoção, é uma ação, é uma decisão. É uma decisão. Quando você olha para 1 Coríntios 13, você percebe que em cada versículo dali são decisões. Não tem nada ali por emoção. Tudo ali é uma decisão que nós tomamos. E uma das maneiras mais poderosas de nós demonstrarmos o nosso amor é através do serviço aos outros. A Bíblia ela nos ensina que não devemos usar a nossa liberdade para satisfazer os nossos desejos. Os nossos desejos que muitas das vezes são egoístas, egocêntricos, mas sim para servir uns aos outros, assim como nós lemos aqui em Gálatas 5, no versículo de número 13, que nós fizemos a leitura. Quando nós servimos, nós estamos imitando o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir, dar a sua vida para resgatar a muitos. Olha só o que está escrito em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 28. Pode ler para nós, Felipe? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Amém. Está dando uma pequena microfonia aí onde você está. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O serviço, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Muitas das vezes exige sacrifício, humildade. O serviço significa colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Significa você acordar de madrugada, 4:30 da manhã, preparar uma palavra onde você vai deixar que o Espírito Santo te use. Você vai acordar de madrugadinha para orar,
por outras pessoas que você muitas das vezes nem conhece. E você vai sair da sua cama, do aconchego que você tem, para servir. Significa você sair no sábado à tarde, no meio do sol escaldante aqui de Fortaleza, queimando os seus quase 34 graus, 35 graus, mas com sensação térmica de quase 40, porque tem sábado aqui à tarde que só o sangue de Cristo na causa. E você vai para servir os outros, para levar a palavra, para discipular, levar alimento não perecível para quem precisa, está passando fome. Você vai sair da sua casa, do seu aconchego, da sua cama, deixar de assistir um bom filme e vai servir. Quando servirmos, nós estamos imitando o exemplo de Jesus Cristo, de Jesus. E ele não veio para ser servido, mas para servir, como nós acabamos de ler aqui. Ele sai do aconchego dele, tira a coroa, desce do paraíso e vem para essa terra para vestir roupas que com certeza não são iguais às que ele tem agora, para nos servir, para torrar aquele peixinho quente, torradinho ali na praia, para nos servir. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida para nos reconciliar com Deus. Esse é o modelo perfeito de amor em ação. Quando nós servimos aos outros, nós estamos refletindo esse amor de Deus para o mundo. Nós estamos sendo as mãos e os pés de Jesus Cristo na terra. O serviço nos permite mostrar o amor de Deus de maneira, sabe, de maneira tangível. Poxa, realmente existem pessoas que se importam comigo. As pessoas, quando você serve para elas, e você servindo sem interesse, sem pedir nada em troca, nem de Deus, nem para outras pessoas. Quando você serve, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, ainda existem servos de Deus verdadeiramente nessa terra. Isso porque você está suprindo as necessidades de outras pessoas, sendo farol, luz, esperança, sal, em um mundo que muitas das vezes é repleto de escuridão e as pessoas vivem sem enxergar nada. Você já foi chamado para servir a alguém? Alguém da sua família só lembra de você para servir quando quer um favor, quando quer um pedido de favor, mesmo tendo um irmão do lado, tendo um parente do lado, ela só liga para você para poder falar com você para você servir. Será porque ela enxerga em você luz e sal e não nas outras pessoas? Além disso, o serviço também nos transforma. Quando nos concentramos em servir os outros, nós deixamos de lado os nossos próprios problemas e preocupações. Isso nos ajuda a crescer em compaixão, em amor, em empatia, na humildade. Através do serviço, nós vamos aprender o valor em cada vida humana. Quando você serve de verdade, por amor, você começa a olhar para o seu próximo como uma pessoa que precisa ser alcançada por Cristo Jesus. E aí você começa a suportar algumas coisas, independente da sua situação ou da sua origem. Além disso, além de tudo isso que foi falado, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo como um grande exemplo, assim, quando nós olhamos assim para o apóstolo Paulo, olhando para o aspecto de serviço, de liderança de serviço, nós vemos alguém que abraçou esse princípio do serviço com um coração grato. Paulo e seu ministério desafiou
e foi desafiado por inimigos inimagináveis. Ele foi preso, ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele naufragou, ele passou fome, foi acusado injustamente, passou por perigos constantes. No entanto, em nenhum momento nós encontramos relato do apóstolo Paulo reclamando do ministério ou amaldiçoando o seu destino. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 23 e 28. Olha só aqui, 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. Acho que quem vai ler ainda é o Felipe, né, Felipe? Isso. Dá para ouvir bem? Sim, perfeito. Ok. 23. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi 2 líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Amém. Amém, glória a Deus. Nem aqui, nesse relato minucioso que o apóstolo Paulo fez, ele faz reclamações. Você pode ler todas as epístolas de Paulo. Você não vai encontrar nenhuma reclamação do apóstolo Paulo. Nenhuma. O apóstolo Paulo, ao contrário de tudo que se imagina, mesmo quando estava preso, algemado, Paulo e Silas, por exemplo, estavam fazendo o quê? Orando e louvando a Deus na prisão. Olha o que está escrito em Atos, no capítulo de número 16, no versículo de número 25. Quem pode fazer a leitura? Acho que é o Felipe ainda, acredito. Isso sou eu. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e a outros presos os escutavam. Eles aqui obtiveram a oportunidade adversa para reclamar. Foram açoitados, estavam presos, algemados, estavam louvando e adorando a Deus. E encontraram na prisão a oportunidade de servir a Deus, presos. Ainda assim, evangelizavam, falavam do amor de Deus, porque os outros presos ouviam, eles louvando, mesmo na adversidade, confiando em Deus, confiando no plano maior de Deus, mesmo não entendendo, mesmo não enxergando, mas confiavam sem parar. Foguete não dá ré. Nós somos foguetes. Foguete não dá ré, foguete só sobe. Mesmo eles não entendendo completamente, oravam,
Paulo ele entendeu que o serviço e o amor não dependia das situações que ele vivia. Meu irmão, minha irmã, o serviço que você faz, primeiramente é para Deus. Paulo, ele sabia que não dependia de outros, de situações. Sabe, são escolhas que nós fazemos independentemente do que está acontecendo nas nossas vidas. Paulo, ele escolheu servir a Deus e servir com alegria, servir aos outros com alegria, com satisfação, independente das dificuldades que ele estava ali enfrentando, inclusive de irmãos que se diziam irmãos, mas não eram irmãos, e o acusavam o seu apostolado, acusavam o seu ministério, falavam mal dele nas costas dele. Ainda assim, ele tratou essas pessoas também com amor. Portanto, hoje, vale salientar e lembrarmos que nós fomos chamados para amar e servir, assim como Paulo explicou em sua vida e fez. Que nós possamos seguir o exemplo de Paulo com alegria no serviço, independente das situações que nós estamos enfrentando, confiando que Deus é o nosso provedor e que Ele está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha o que está escrito em Romanos 8, no capítulo de número 28. Eu acho que é o Felipe, né, que vai ler para nós. Não lembro agora. Isso aí é a Marilyn, eu acho. É Marilyn, né? Pode ligar o seu microfone, Marilyn, por favor. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus, ele está agindo, irmão. O ministério não é você quem escolhe, é Deus quem te capacita. É na execução do ministério que ele vai te capacitar. Falhas podem até acontecer, mas é Deus quem te capacita, é Deus quem te orienta. E quem foi que mandou? Quem foi que mandou essa grande comissão? Quem foi que me comissionou nesse ministério? Se você tem dúvidas, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 15, e leia conosco. Pode. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém. Amém, glória a Deus. E disse-lhes, quem foi que disse? Jesus. Disse o quê? Disse a quem? A nós. Para fazer o quê? Ir. Ir por onde? Pelo mundo todo. Para quê? Para pregar o evangelho. Para quem? Para todas as pessoas. Sem escolher. Sem escolha. Sem acepção de pessoas. Por rico, por pobre. Para todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Independente de qualquer coisa. E onde? Por onde eu começo, Joelce? Eu tenho que ir lá para a China, eu estou aqui no Brasil, vou lá para a China. Por onde você deve começar?
Deixa Jesus falar com você novamente. Olha o que está escrito, abra sua Bíblia e lê conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos 1. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Amém. O seu ministério começa na sua casa. Na sua casa, em Jerusalém. Depois, nas pessoas que te cercam ao teu redor. Depois, em pessoas que estão um pouco mais distantes. Depois, você vai sem limite, até onde o Espírito Santo disser que é para você ir. A sua família é o seu ministério, é o primeiro passo que você tem que dar. Deus em primeiro lugar. A sua família logo abaixo de Deus. Depois é que vem o ministério, a igreja. Não inverta os papéis. Não inverta os papéis. Primeiro, nós devemos cuidar da nossa família. A sua família é o seu bem maior. Quando você abre mão da sua família e você coloca acima da sua família o seu ministério, você está indo contra a vontade de Deus. Porque a família é o primeiro projeto que Deus fez para nós. A família, ela é um projeto de Deus. Deus une o homem e a mulher. Deus une. Deus te deu filhos e filhas para você cuidar deles. De repente é seu pai. Tem uma pessoa na internet que ele cuida de um senhor idoso, o pai dele. É tão lindo ver ele cuidando daquele senhor idoso. É tão lindo, é tão bonito. É tão lindo a forma com que ele cuida daquele senhor. Como ele lê a palavra para o pai. E como esse exemplo, o exemplo dele, edifica a vida de tantas pessoas. Também tem aqueles que o acusam de usar o pai. Mas você olha para a vida dele e você percebe que há luz, sal ali. Você percebe ali que é diferente do mundo. É diferente do que as pessoas fazem. Você percebe que ali há a ação do Espírito Santo, que de fato não há interesse próprio. A sua família está em primeiro lugar. O serviço primeiro é feito em casa, sendo exemplo em casa. Depois é que vem o ministério. Quantas pessoas dentro do ministério perdem a sua casa, perdem os seus filhos, simplesmente porque elas dão mais importância ao ministério do que à sua família. Quantos filhos e filhas olham para os seus pais e sentem ciúme da igreja? E por causa disso estão afastados. Quantas esposas olham para os seus maridos e ao enxergar, veem neles primeiro o ministério, primeiro a igreja, não ela. E a desculpa por servir te tira a atenção e o foco da sua família. E você a perde. Primeiro é em Jerusalém. Depois
vem a Judéia. Depois da Judéia, Samaria. Depois de Samaria, os confins da terra. Primeiro é em casa, Jerusalém. Primeiro é em casa. Às vezes, o serviço se torna um fardo porque as pessoas elas não têm a base necessária, as colunas para sustentar esse ministério. Eu reservei 3 colunas para falar para você hoje. Primeiro, o amor a Deus. Segundo, a obediência. E terceiro, o amor ao próximo. Merene, lê para nós João 14, versículo 21, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém. Nós louvamos esse louvor antes de iniciarmos o nosso devocional. Nosso serviço ele deve ser uma expressão de amor a Deus, isso eu já falei no início. Quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós desejamos servi-lo com alegria. Devemos lembrar que cada ato de serviço é uma oportunidade de adorar a Deus. Quando você está servindo, você está adorando ao Senhor teu Deus, independente das circunstâncias. Porque aqueles que guardam os mandamentos e os obedecem, porque não adianta só saber os mandamentos, não adianta só saber. Não adianta só saber que o ID é uma comissão. ID e pregar o evangelho. Não adianta você só saber se você não fizer. É saber e obedecer. Se você faz isso, então você vai amar, é o que ama, porque você está fazendo, você está agindo, você está praticando. Aquele que me ama, então, será amado por Deus. E Jesus também o amará. E Jesus se revelará a você. É assim. Primeiro você deve servir a Deus por amor. Primeiro é por amor. A primeira coisa, amor. A segunda, obediência. Obediência. Que está inclusive nos versículos 23 e 24 aqui dessa passagem que nós lemos. Evangelho de João, capítulo 14, 23 e 24. Eu combinei com os demais que quem vai fazer as últimas 3 leituras sou eu. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 e 24 diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Servir é uma maneira de obedecer às ordens de Deus. Se você obedece, você o ama. Se você não o obedece, você não o ama. Ele nos chamou para amar e servir. Servir a quem? Os nossos irmãos, servir os de casa. Primeiro, Jerusalém. Irmãos em Cristo. Servir o seu próximo. Obedecer a esse chamado demonstra nossa fé e a nossa disposição de seguir os ensinamentos de Jesus. Primeiro, amor. Segundo, obediência. Terceiro, o amor ao próximo.
Olha o que está escrito aqui em Mateus, do 37 ao 39. Quero ler do 37 ao 39. Mateus capítulo 22, do 37 ao 39. Do 37 ao 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus, ele ensinou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso significa que o nosso serviço deve ser motivado pelo amor genuíno pelos outros. Quando nós servimos com amor ao próximo, nós estamos refletindo o amor de Deus para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor. E então o seu ministério ele deixa de ser um fardo e ele passa a ser um serviço baseado no amor. Deixa de ser um peso, porque ele está com base em 3 colunas. Primeira coluna que eu mencionei para vocês, amor a Deus. A segunda coluna, obediência a Ele. E a terceira, amor ao próximo. Lembre de praticar o perdão, porque o perdão ele é uma das bases fundamentais do amor. Perdão. O perdão ele tem que fazer parte da sua vida o tempo inteiro. Que o Senhor possa ter falado com você hoje. Você que é líder de algum ministério, você que é líder na sua casa, você que é líder na faculdade, você que é líder em qualquer área da sua vida. Que o Senhor possa ter falado com você sobre liderança, que o Senhor, além sobre liderança, sobre servir. Sobre servir. Lembre sempre, não se trata de nós, nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Jesus, sobre Ele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Não se trata de nós. O serviço é uma dádiva de Deus. É uma honra que Ele nos concede praticarmos a Ele. O serviço vem por amor, não por obrigação, por amor. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade, onde nós aprendemos sobre servir, sobre amar ao próximo, servindo. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Paizinho eterno, porque o Senhor não deixa faltar nada. Usa as nossas vidas, Senhor, nos capacitando cada vez mais para servirmos, sem esperar nada em troca, nem dos outros, dos nossos próximos, tão pouco de ti, Senhor. Servir por amor, sem interesse. Servir por amor. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos capacitado. Continua assim, Pai, que seja para o louvor e a glória do teu santo nome. Provê o pão do nosso dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Olha para os nossos entes queridos que ainda não te conhecem. Que o teu Espírito Santo possa os convencer, Pai. Possa, nesse momento, os incomodar. Cuida de nós, Paizinho eterno. É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Amém. Amém.